como peregrinos, aleluia, sabemos que a nossa pátria não é aqui, né? Aleluia, o apóstolo Paulo escreveu que nós temos uma pátria, que é o céu, um lugar muito melhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
ti, Jesus, seja a honra e a glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado. Som. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, queridos. Amém? Estamos felizes por estar mais uma vez na casa do Senhor nesta noite e pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Para nós é um prazer, é uma alegria muito grande podermos estar congregando juntos neste culto desta noite. Eu queria convidar os irmãos para se colocar de pé neste momento. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus nesta oportunidade. Vamos ver o coração, nós lemos o Salmo, irmãos. Talvez um dos salmos mais mencionados da Bíblia, mais lidos na Bíblia, mais referenciados na Bíblia, Salmo de número 23. Quem não conhece esse salmo, né? Salmo de número 23. A confissão de uma ovelha. Glória a Jesus. A confissão de uma ovelha. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor. Vamos ler? Vamos ler juntos, irmãos, em uma só voz. As versões às vezes são diferentes, as traduções são diferentes, mas vamos ler todos juntos esse Salmo de número 23. Vamos fazer um coral para nós lermos o Salmo aqui nesta noite. Vamos ler juntos, então? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quantos podem dizer amém por esse salmo? Amém! Confissão de uma ovelha apaixonada. Aleluia pelo seu pastor. Glória a Jesus. Vamos orar pelas crianças, irmãos. Mas o Círculo de Oração vai cantar primeiro, né? O Círculo de Oração vai estar cantando, os irmãos podem tomar assento, o Círculo de Oração vai estar louvando ao Senhor. E depois nós vamos estar orando para as crianças estar descendo, né? Com a irmã Janaína, que vai estar cuidando das crianças esta noite. E depois nós estaremos fazendo as apresentações dos irmãos que estão nos visitando, que para nós é uma grande alegria recebê-los conosco nesta noite. Prazer rever a Marcelina que está aqui nesta noite, está lá abraçando a irmã Adriana, que está conosco, né, com o Wellington, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com as irmãs de segurança. Som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Chega mais pertinho. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por ti. Fica triste, desespero triste abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Ele conhece o teu
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é gostoso e maravilhoso servir ao Senhor, porque Ele nos entende, Ele nos conhece, e muitas vezes a gente não sabe nem o que falar para Ele, mas Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E se você está aqui nesta noite, Ele sabe o que você precisa, certamente Ele vai falar ao teu coração, vai tocar exatamente naquilo que você tem necessidade. Você crê nisso, querido? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pelas crianças, mas antes de nós orarmos pelas crianças, queria apresentar os irmãos, porque tem crianças que vão estar descendo, né? Vão estar descendo, então nós precisamos apresentá-las antes delas estarem descendo ali para o Play 1. Tá certo, irmãos? É importante nós fazermos isso, orarmos pelas crianças antes do culto, e eu achei muito interessante, essa semana aconteceu um fato que me chamou a atenção, né? O irmão Hermes e a irmã Janaína estiveram numa igreja nesse meio de semana, lá em Lou, e o pastor disse que as crianças vão para descer, né? As crianças vão descer. E a Bebel veio na frente lá e começou a fazer sinal para o pastor. E o Hermes lá já atribulado, né, Hermes? Angustiado, que será que ela vai falar? De repente ela foi pertinho do pastor, o pastor tirou o microfone, foi ouvir o que ela falou. Ela disse: pastor, lá na minha igreja, o pastor ora para as crianças descer antes. Aleluia, pastor. Sabe o que ela disse? Ela disse que lá na igreja dela, o pastor ora por elas antes de descer para a escolinha. Isso é um exemplo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. As crianças assimilam as coisas. Quando as coisas são boas, elas passam para frente também. Amém, queridos? Então vamos orar neste momento pelas crianças. Ia fazer as apresentações, mas vai vir uma criança aqui, deixa eu ver. Vamos fazer a apresentação com as crianças aqui mesmo, né? Glória a Deus. Está a Natália, né? Está a família do irmão Josemir, está nos visitando hoje mais uma vez. Deus te abençoe, querido. É um prazer, é uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui nesta noite, mais uma vez, junto com a sua esposa Naura, Carol, a filhota ali, né? Linda, e também a Natália, que já está aqui. A Natália já está aqui. Chegue até aqui, queridos, cuidado ali para não derrubar. Vamos orar? Os irmãos coloquem-se de pé, vamos estender as mãos. Hoje a congregação da irmã Janaína está grande. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar. A congregação cresceu, né, irmã Janaína, de um domingo para o outro. No domingo passado tinha 2 com a irmã Edinha. Hoje, olha, como cresceu de um domingo para o outro. Que bênção de Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por teu grande amor e bondade e misericórdia. Por essas crianças que estão aqui, Senhor, nesta noite, na tua casa, na tua presença. Senhor, sei com a tua filha, irmã Janaína, que vai estar com eles ali no Play 1, Senhor, para que tu possa dar sabedoria, graça, discernimento, entendimento, Senhor. E a cada criança dessa, que eu sei que são promessas tuas, Senhor, porque nenhuma delas estão aqui por acaso, são promessas que tu fizestes e estão aqui, Pai, plantadas na tua casa, que elas possam crescer no temor do teu nome e continuarem sendo uma bênção para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Desça então devagar com a irmã, tá? Bem quietinho. Na casa de Deus é bem quietinho. Não é assim a música que cantava antigamente, irmãos? Glória a Deus. Podeis tomar assento, amados, em nome de Jesus. Está conosco também, além da família do irmão Josemir, a irmã Naura, o Carol e a Natália, a Marcelina, né? Que está conosco nesta noite. Que Deus te abençoe, Marcelina. Aqui é o teu lugar, o lugar seu, o lugar do Edson. Aqui é o lugar da bênção para a vida de vocês. Certo? Vocês não estão aqui por acaso. Deus tem um projeto, um propósito na vida de vocês. Está conosco também com muito prazer, muita alegria em meu coração. Quero apresentar a irmã Cida. A irmã Cida, a esposa do pastor Leonel, que é pai da minha nora Érica e da minha nora Talita, né? Essa jovem senhora abençoada que está aqui na frente, tá? Ao lado da Talita. A irmã Cida está conosco nesta noite, com as suas filhas, e cultuar o Senhor conosco nesta noite, com a netinha também, né? Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Irmão Herto estará louvando o Senhor. Tem um hino para louvar o Senhor, irmão Herto, então vai estar louvando o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Após o irmão Herto estar louvando ao Senhor, nós vamos ouvir um testemunho pela irmã Talita, que me pediu nesta noite para testemunhar algo da parte de Deus para a igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O som aqui está um pouquinho diferente hoje, né, pastor? Está um pouquinho diferente o som, né? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Convido você a cantar comigo essa canção, adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar a Ele. Pode soltar, irmão. Número 2. Aleluia. Uma canção bem conhecida, que os irmãos conhecem, então vamos cantar juntos. A Jesus seja toda a honra e toda a glória.
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, ó Senhor, pra te exaltar com todo o meu louvor. Eu te louvarei conforme a tua lei. Quem conhece? Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a força celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra
Jesus. Somente a ti, Jesus. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, toda a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor, aleluia, ao Rei Jesus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Ele merece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmã Thalita com o testemunho para a glória do Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor, porque o Jesus Todo-Poderoso está neste lugar. O Deus Todo-Poderoso habita no meio dos louvores. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Meu testemunho rapidinho, eu só queria falar uma coisa que meu professor falou essa semana, achei muito interessante. Eu estava falando sobre a criação, o Criador, né? Ele até usou esse exemplo na aula, eu estava no escritório dele, depois na aula ele desenhou um círculo, estava até falando em casa hoje, ele desenhou um círculo e o círculo sem nada dentro. Aí ele falou assim, você quer saber sobre a existência de Deus? Como você explica a existência de Deus? Aí eu fiquei sem graça, porque na escola você não é suposto pregar o evangelho, né? Aí eu falei assim, eu creio em Deus, falei pra ele, e eu creio em Deus, eu vou pra igreja, sou cristã, mas não tem como explicar a existência de Deus. Deus existe, Deus é, Deus no passado, Deus agora, Deus é, Deus no futuro, Deus será. E aí ele falou assim, deixa eu te explicar então. Aí ele me explicou no escritório. E chegou na aula, aí ele olhou pra mim, será que a gente deve explicar pra classe a existência de Deus? Aí eu falei assim, sim. Aí eu não acreditei que ele ia fazer, né? Porque geralmente aqui não pode falar nada. E aí ele falou, deixa eu explicar pra classe a existência de Deus então. Aí fez o mesmo círculo e falou assim, quando não há nada, não há nada. Não pode acontecer nada daquele nada, porque ali está vazio e nada existe. Certo? Todo mundo concorda? E ele falou assim, então Deus existe. Porque se existe uma criatura, existe um Criador. Amém? Aí ele falou, como que vai surgir de uma explosão alguma coisa, sendo que não existia nada? Então existe Deus, ele falou. E eu achei muito bonito. Então, até eu fiquei pensando depois, acho que vou perguntar se ele é crente, né? Porque alguma coisa ele deve ser, porque daquele jeito, da onde ele tirou aquilo, né? Eu achei muito bem pensado, porque às vezes a gente sabe falar tanta coisa, a gente fala a Bíblia, mas quem não crê na Bíblia não vai crer em Deus. A gente tem que ter uma outra forma de explicar a existência de Deus. Aquilo foi muito, muito legal. Daí surge o meu testemunho. Eu não pude estar na igreja semana passada, eu liguei para o pastor Gilmar, expliquei o porquê. E eu agradeço pelas pessoas que oraram. E no último ano, eu tenho tido um problema de saúde, né? Então, eu pergunto assim, Deus, tanta prova, tanta provação, mas Deus conhece tudo, né? Como o Salmo 23 diz. E eu terminei meu bacharelado em psicologia, eu estava querendo muito voltar para a escola. Aí, o ano passado eu não fui, e já tinha começado a fazer aula para o meu mestrado, mas aí eu parei um ano. E aí, esse ano eu fiz a aplicação, tudo certinho, e comecei a estudar 2 semanas atrás. Aí, até uma amiga minha que se formou em maio, com mestrado de psicologia comunitária, ela, não, Thalita, vai dar tudo certo, às vezes quem não é crente tem mais fé que a gente. Aí, eu muito nervosa que eu apliquei para conseguir uma vaga para trabalhar na escola junto com o professor. Isso ajuda muitas coisas, se eu me formar, eu posso dar aula depois e abrir muitas portas. E eu muito nervosa, eu queria contar o testemunho domingo passado, não deu. E eu recebi domingo passado, às 7 horas da manhã, recebi um e-mail do professor falando que eu tinha conseguido algumas horas com o professor. E esse professor que deu explicação da existência de Deus.
E aí eu comecei a ficar, a gente agradece a Deus, eu comecei a agradecer a Deus. Aí falei para Manuel, liguei para o pastor Gilmar, falei com a minha mãe, falei com todo mundo. Fiquei muito feliz. Eu consegui algumas horas e já é um começo, né? E eu agradeci a Deus. Aí eu falei assim, ai meu Deus, agora, porque eu já tinha feito uma aula com ele, agora pronto, agora eu vou ficar nervosa, que ele é um professor muito inteligente, ele fala as coisas e a gente não entende nada. E aí ele falou assim, eu cheguei lá terça-feira no escritório dele para conversar, para ver como que eu ia ajudar ele na aula. E ele falou assim, então, a aula começa às 9h30, isso já era umas 9 horas, 9h15. Ele falou assim, você vai dar aula. Eu disse, o quê? Não escutei bem. Ele falou assim, não, você vai me ajudar a dar aula. Aí eu fiquei muito nervosa. Aí ele falou assim, então daqui 15 minutos começa a aula, então daí você vai comigo, você está livre? Aí eu quase falei, não, né? Eu disse, não, eu tô livre. Não estudei o capítulo, mas eu tô livre, né? Então posso ir. Eu fui na aula e foi uma benção. Então eu vou estar ajudando ele com 2 aulas, 4 vezes na semana. E estou muito feliz. E eu agradeço a Deus. E o nervosismo já passou, porque semana passada já foi 4 aulas, né? E graças a Deus deu tudo certo, não morri, estou viva. E eu quero agradecer a Deus, porque Ele é maravilhoso. E às vezes eu aplicava para trabalho e não conseguia, mas Ele me deu uma coisa bem melhor. Por mais que seja poucas horas, Deus sabe o nosso futuro. E por mais que a gente pensa que a gente não está conseguindo nada, Ele sabe o nosso futuro e sabe o nosso coração e sabe o que a gente precisa, em detalhes, como a gente não sabe. Eu agradeço a Deus por isso. Ele é maravilhoso. Amém? Que bom, né, irmãos? Graças a Deus. O nosso Senhor é fiel, né? E o nosso Deus está sempre interessado em nós quando nós estamos interessados nas coisas dele, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas, né? A Bíblia diz assim que nós temos a palavra de Deus que aqueles que Deus diz que aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Então nós temos que priorizar as coisas de Deus, porque Deus está sempre interessado em nós, em nos abençoar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar nesta noite louvando ao Senhor. Irmã Adriana estará louvando ao Senhor nesta noite. E nós estaremos juntamente dando glórias a Deus, porque o nosso Deus está presente neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Paz do Senhor para os irmãos. Eu não me sinto tão bem aqui na frente, não. Vou para trás, tá bom? Não sei se eu vou conseguir louvar hoje. Estou um pouquinho assim, tremendo, um pouco a minha pressão. Parece que está baixa. Mas para a honra e glória do Senhor, vou tentar. Aleluias. Oh, meu Pai, te agradeço. Sua explicação no meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez. Só saiba tudo o que aconteceu foi pela permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus.
agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nada acontece por acaso. Tudo pela permissão do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que nós temos que estar com nossos corações preparados. Quais são as suas expectativas nesta noite? Queridos irmãos, às vezes a gente vem para a igreja domingo após domingo, né, e com aquela mesma expectativa de que nada vai acontecer, que é só mais um culto, mas nós temos que esperar muito mais do nosso Deus. Né, as nossas expectativas estão baixas, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós viemos aqui para nos jubilar e nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Seja qual for a situação que você estiver passando, o deserto, o problema, a situação, tenha certeza que Deus pode resolver. Ele é o único que pode resolver. As pessoas ao seu redor não podem te ajudar muito, porque todos nós sofremos problemas. Todos nós temos as aflições dessa terra, sofremos as mesmas aflições. Salomão escreveu que tudo sucede a mesma coisa a todos, né? Então todos nós somos humanos e somos necessitados das misericórdias de Deus. Mas somente aquele que é todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele pode se compadecer das nossas misérias. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Afonso, vem ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja, que a paz do Senhor. Pela primeira vez vou louvar um hino sozinho aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvido. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo. Se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. No seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Só não
Jesus. Obrigado, Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Aleluia. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou no seu redor, e caiu por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-se as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Para aqui trouxe autorização principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante aos gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs-se sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, Senhor, o Senhor me enviou, a saber, próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Senhor, feche seus olhos. Fale conosco essa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, traga-nos o entendimento da Tua palavra, Pai. E te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Saulo tinha acabado de presenciar a morte de Estevão e seguia Damasco, pediu ao sacerdote a carta para que pudesse trazer presos os cristãos daquela cidade. Quando ele estava indo para Damasco, Jesus apareceu para ele. Era meio-dia. A luz geralmente é mais forte ao meio-dia. Mas o brilho foi tão grande que ele caiu por terra. Às vezes não entendemos o propósito de Deus em saber por que Estevão foi morto daquele jeito, apedrejado. E Deus não fez nada. Estava preocupado com Saulo e deixou Estevão por aí. Só que o que a gente não entende é que
Deus não se preocupa com almas salvas, porque já estão salvos, vão morar com Ele. Deus tinha um propósito na vida desse missionário. Deus tinha um propósito na vida de Saulo, e assim o fez. Seguindo para Damasco, apareceu Jesus, e ele caiu por terra. Nessa caída por terra, ele já se converteu. Se vocês lerem na palavra, ele já se converteu ali porque ele obedeceu o Senhor. Ele obedeceu o Senhor. Quando o Senhor decidisse, vai para a cidade, para a casa de Judas, ele foi levado para lá. E lá mesmo ficou 3 dias em jejum e oração. A Bíblia diz que ele estava orando. Se nós não tivermos em jejum e oração, como diz eles que foi quando Ananias foi devolver a visão para ele, ele estava cheio do Espírito, foi enchido de Espírito e batizado. Mas isso só aconteceu porque ele estava em jejum e oração na presença de Deus. E nós devemos estar toda a vida na presença de Deus, não se desviar, não deixar. Quando Deus resgatou Saulo, o intuito dele era de salvar almas. Almas que estão perdidas, nós não podemos se preocupar com almas salvas, porque as almas salvas já estão prontas para morar para Deus. Nós estamos vendo gente morrendo nas ruas, prostitutas, drogados, muitos bandidos, esperando a palavra. Mas, no entanto, a gente se preocupa muito com aqui dentro. Esquece que lá fora almas estão perecendo. Deus não esqueceu. Quando ele colocou Saulo, naquele dia, quando encontrou com Jesus, o propósito dele era ganhar almas, resgatar almas. O testemunho de Paulo conseguiu fazer com que muitas almas fossem salvas. No começo, muita gente ficou com medo, achando que era mentira, mas a cada pregação de Paulo, diz a Bíblia que ele se enchia mais de poder. Deus capacitava mais de poder, porque ele o buscava, ele estava presente. Irmãos, temos que estar presente com Deus, não podemos deixar nos desviar, não podemos deixar essas almas lá fora morrer. Vamos fazer nossa parte, não deixe, fale de Deus. Quantas vezes você já falou de Jesus hoje para alguém? É muito fácil falar de Jesus para um irmão da igreja, para um irmão crente, para um irmão salvo. Mas para aquele que está lá fora morrendo, para aquele que está lá fora bebendo, se prostituindo, a gente não tem coragem. Eu peço a Deus que nos abençoe e que dê direção, e eu agradeço a oportunidade na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Palavras sábias, né, irmãos? Que nós não devemos preocupar tanto com aqui dentro, mas com as almas que estão lá fora perdidas. Aleluia. Convido os irmãos a colocarem de pé. Vamos fazer mais uma oração. E o grupo de louvor estará louvando ao Senhor. Quero pedir aos irmãos para nós fazermos essa oração em favor do grupo de louvor e também em favor das vidas que estão lá fora perdidas. Que o Senhor possa nos dar coragem para falar do amor dele para essas pessoas. Amado Deus, Deus eterno e todo-poderoso, nós, Pai, chegamos neste momento diante da Tua presença, permanecemos na Tua presença, ó Deus, neste santuário, e queremos, ó Deus, neste momento, pedir o Teu favor sobre, Senhor, o grupo de louvor. Pai, venha receber o louvor dos Teus servos, Senhor, venha abençoar, meu Deus, a cada um, meu Pai, venha dar autoridade, capacidade, venha, Senhor, derramar da Tua unção, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Meu Deus, pedimos a Tua graça, nos capacita, Senhor, com os instrumentos, com as vozes que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, também te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa dar, Senhor, a nós uma nova unção, uma coragem, Senhor, de chegar lá fora e falar.
Meu Deus, para aqueles, Senhor, que andam por caminhos tortuosos, meu Deus, pensando que estão caminhando bem, pensando, Senhor, que estão indo por bons caminhos. Mas, meu Deus, a tua palavra diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim dele é morte. Pai, nós pedimos ao Senhor a tua graça, pedimos ao Senhor a tua unção. Sabemos que o Senhor não nos deu o espírito de timidez, mas o Senhor nos deu o espírito de amor, de moderação e de autoridade, de poder. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor neste momento a tua graça, o teu favor, que o Senhor possa abençoar neste momento a tua igreja, através dos louvores. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, certos da vitória. Amém. Grupo de louvor.
Aleluia. Muito bem, queridos. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos cantar mais um corinho para nós recolhermos os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra do Senhor. Em seguida, estaremos trazendo uma palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos que aqui estão nesta noite, que aqui vieram. Nós entendemos que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Ele é soberano, Ele sabe, conhece cada um de nós que aqui está, sabe o que precisamos ouvir nesta noite, e Ele tem uma palavra para o teu coração. Você crê nisso, meu amado? Amém? Ele ainda tem uma palavra para o teu coração. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor, enquanto os irmãos estarão aí recolhendo os nossos dízimos e as ofertas para manutenção da obra do Senhor. Contribua com alegria, porque existe promessas de Deus na vida daquele que com alegria outorga para a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos cantar corinho, um hino, glória a Deus, bem conhecido, no Santo dos Santos. Glória a Deus, estamos na presença de Deus. Pode puxar. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nesse momento, vamos ficar de pé para agradecer a Deus pelas ofertas e pelos dízimos. Senhor Jesus, venha, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, está te agradecendo, ó Pai, por esse culto, ó Pai, por todos que estão presentes aqui, ó Pai, por aqueles que não pôde também, ó Pai, Tu sabes, ó Pai, Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, que venha nos ajudar, ó Pai, cada dia mais, Senhor, para todos esses que ofertaram, ó Pai, para a Tua casa, para a Tua obra, Senhor. Eu te peço também, Senhor, por aqueles que não ofertaram, ó Pai. Tu sabes por quê, Senhor. Abra as portas para eles, Senhor, para que eles possam, Senhor, estar ajudando, ó Pai, também a Tua casa, ó Pai. Eu te peço, Senhor, também, ó Pai, pela palavra, Senhor, que tem o pastor para levar para cada um de nós, ó Pai, para cada um corações que estão presentes aqui, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar conosco, ó Pai, no nome santo de Jesus, eu te peço. Amém. Som funcionou. Glória ao nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos, palavra de Deus. Já avisando os irmãos que a partir do próximo domingo, visto que já está começando a escurecer mais cedo, nós vamos estar iniciando o culto, abrindo o culto às 7 horas, tá? A partir do domingo que vem, já vamos estar abrindo o culto às 7 horas. Nós estamos abrindo, até hoje abrimos às 7h30. Aí o culto vai um pouquinho até depois das 9. Mas no próximo domingo a gente vai abrir o culto às 7 horas e aí termina às 9 horas, como já era anteriormente. Tá certo, irmãos? Os irmãos ouviram? Amém? Glória a Deus. Capítulo 20 de 2 Crônicas, capítulo de número 20 do livro de 2 Crônicas, uma palavra da parte de Deus. A Bíblia diz que tudo que está escrito para exemplo nosso, para exemplo. Então, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. E qualquer texto que nós venhamos a meditar, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela é a palavra de Deus. No Antigo Testamento constam muitas experiências vivenciadas pelo povo de Deus que nos retratam a maneira como Deus age e a forma como Deus interage com o seu povo na hora da necessidade. E esse texto, irmão, me veio ao coração para nós meditarmos esta noite no tempo que nos é permitido. Capítulo 20 de 2 Crônicas, vamos ler a partir do versículo de número 14. Capítulo 20, 2 Crônicas, a partir do versículo de número 14, vamos estar atentos à leitura da palavra de Deus. Quando nós falamos um com o outro, irmãos, é desrespeitoso nós virarmos o rosto, nós ficarmos indiferentes, nós deixarmos de ouvir quando alguém fala com outra pessoa. Quanto mais é desrespeitoso, irmãos, não ouvirmos a palavra de Deus, Deus falando conosco através da sua palavra. Versículo de número 14 do capítulo 20 diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeuel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler mais uns versículos. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Tomai assento, queridos, em nome de Jesus, reverentemente, na presença do Senhor, e como já foi mencionado nesta noite, com a expectativa de que Deus venha falar contigo, conosco, através desta palavra nesta noite. Meus amados, aleluia, para o bom entendedor, meia palavra basta, né? Vamos usar um termo bíblico, isso é um termo comum dentre
nós, né, no meio do povo, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Mas um termo bíblico que a palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que eu não sei, cada um tem uma maneira de se relacionar com Deus, cada um tem uma intimidade com Deus, tem uma forma de se fazer, de ouvir a Deus falando consigo, né? E eu creio que Deus já tem falado conosco, e a ênfase nesse culto tem sido, irmãos, a soberania de Deus. A tônica de todas as mensagens que foram ministradas aqui nesta noite, irmãos, elas nos enfatizam a soberania de Deus, ou seja, Deus no controle de todas as coisas. Aleluia. E é bom nós pensarmos nisso, irmãos, e descansarmos nisso. Porque se Deus está no controle de tudo, não existem situações irreversíveis, irmãos, para aqueles que creem no Senhor. Não existe causa impossível, não existe nada que possa acontecer ou vir a acontecer que Deus não esteja cuidando, zelando, trabalhando em torno para que eu e você venhamos no final da peleja glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra que Deus me deu também fala sobre isso, irmãos, no momento de adversidade vivido pelo povo de Deus. No momento em que o povo de Deus se deparava com uma situação insustentável, uma situação fora do controle. Por quê? 3 inimigos se levantaram contra o povo de Deus, nesta época, na época do rei Josafá. 3 inimigos, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e mais alguns povos confederados que se juntaram para investir contra Israel, para destruir Israel. E foram dar a notícia para Josafá, que na época era o rei de Israel. Josafá se amedrontou, Josafá ficou temeroso, Josafá ficou preocupado porque ele sabia que as suas forças e a sua capacidade não era suficiente para pelejar contra aquele povo e vencer aquele adversário. E traduzindo isso para o lado espiritual, para a nossa vida, irmãos queridos, nós temos situações que nós vivenciamos em que as nossas forças são poucas, a nossa capacidade é insuficiente, o nosso poder de reação é insuficiente, e nós olhamos para a situação e dizemos: essa nós não vamos vencer, essa enfermidade nós não vamos vencer, essa adversidade nós não vamos vencer, essa batalha nós não vamos vencer, esta luta nós não vamos conseguir vencer, porque nós esquecemos, irmãos, que Deus é soberano e que Ele está no controle da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento precisou, irmão, se levantar um profeta de Deus para falar com Josafá e o povo de Israel, para estimular aquele povo a crer que o poder estava nas mãos do Senhor e que eles sairiam vencedores naquela batalha, naquela peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o texto que nós acabamos de ler. Quando ele foi notificado, Josafá, de que se levantaram aquela multidão para sitiar Jerusalém, para ir na batalha contra Jerusalém, diz a Bíblia que levantou o Senhor, pelo seu espírito no meio da congregação, a um profeta, que a Bíblia chama de Jaaziel. Levantou-se aquele profeta diante, queridos, da multidão, e diante de Josafá, e disse para eles: não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do vosso Deus. Você já ouviu aquele termo, irmãos, que diz que aquele que tocar no ungido do Senhor é como se for tocar na menina dos olhos dele? Pois saiba que eu e você somos a menina dos olhos do Senhor. Você e eu fomos escolhidos, irmãos. Você e eu não estamos aqui aleatoriamente, você e eu não estamos aqui porque desejávamos estar, ou porque tínhamos prazer de ser crente, irmãos. Eu lembro-me da minha conversão, eu tinha aversão ao Evangelho, eu não podia ouvir o Evangelho, mas Deus me escolheu, o poder do Evangelho entrou na minha vida, transformou a minha vida, e hoje aqui eu estou falando do Evangelho, porque a obra é do Senhor. Aleluia! E quando o profeta se levantou e falou aquelas palavras, queridos, o povo se encorajou, o povo se encheu de força, porque a Bíblia diz que quando Deus fala,
o homem fica vivo. O homem fica vivo, irmãos. A palavra de Deus tem esse poder para vivificar o homem diante dos momentos difíceis da sua vida. E me chama a atenção algumas coisas nesse texto, irmãos, que eu gostaria de repassar aos irmãos. Porque Deus, pela sua soberania, estava vendo o que estava passando o povo de Israel, o que estava passando o seu povo. E Deus, pela sua soberania, eu te digo nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, que pela sua soberania Ele sabe exatamente o que tu estás vivenciando, detalhe por detalhe. Ele sabe, irmãos, as tuas dificuldades. Ele sabe as tuas limitações e a tua capacidade, mas Ele, pelo seu Espírito, fala contigo nesta noite através da minha boca, porque neste momento, diante da palavra do Senhor, eu sou profeta de Deus para te dizer: assim diz o Senhor, não temais e não vos assusteis por causa deste problema, desta adversidade, desta luta, desta enfermidade, desta dor e desta dúvida, pois a peleja não é sua, a peleja é do Senhor que te salvou. Porque é assim, querido, que Deus faz na nossa vida. Deus não nos deixa perecer, Deus não nos deixa sem resposta, Deus não nos deixa, irmãos queridos, ao léu, Deus não nos deixa ao vento. Ele age, Ele interage, Ele fala, Ele faz, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a parte de Deus, Deus faz. E Deus disse para eles: vocês não fiquem com medo, nem se assustem por causa deste problema, porque a peleja não é sua, a peleja é minha. Mas vocês vão ver uma coisa: amanhã eu vou descer contra eles. Por que amanhã? Porque Deus não fez naquela hora, irmãos. O Espírito Santo me fez refletir sobre isso agora. Por que Deus disse amanhã e não agora? Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer ver a minha e a tua reação na hora da adversidade. Seria muito fácil, irmãos, nós entrarmos numa luta e Deus entrar com a providência na hora e resolver o problema. Ele pode fazer isso sem dúvida alguma, irmãos, mas muitas vezes Ele não faz. E Ele disse para o seu povo: amanhã eu vou descer contra eles, mas eu quero ver a reação de vocês hoje. Eu quero ver as atitudes de vocês hoje. Eu quero ver a vossa fé hoje. Eu quero ver o que vocês estão pensando hoje, agora. Eu quero ver o que vocês estão acreditando hoje, agora, neste momento. Porque o Senhor está pronto para agir e para reagir diante da situação sobre a tua vida. Aleluia. Amanhã eu vou descer contra eles. Aleluia. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. Eu os acharei no fim do vale e eu vou ter um encontro com ele. Mas Deus disse uma coisa muito importante para o povo, irmãos, e é a reação que nós temos que ter diante de uma adversidade que sobrevém sobre as nossas vidas. Diante de uma luta, diante de uma peleja como essa, diante de uma afronta como essa, irmãos. Porque as coisas acontecem na nossa vida e muitas vezes vêm com afronta conosco, porque nós somos crentes. Porque antes disso, alguém veio dizer e questionar a fé do rei, queridos. Alguém veio tentar dissuadir o povo para que eles não acreditassem nas palavras do rei que cria em Deus. Porque às vezes o diabo vem, irmãos, contra a nossa vida para que a gente deixe de acreditar. Para que venha minar a nossa fé, para que nós venhamos dar escândalo através das nossas ações. Para que os nossos fracassos sirvam para alguém olhar para nós e dizer: mas se Deus não serviu para ele, não vai servir para mim também. Então, meus amados, Deus disse uma coisa para aquele povo, e eu quero que os irmãos observem. Ele disse as seguintes palavras, o Senhor falou para eles: nesta peleja não tereis que pelejar. E o que isso quer dizer, queridos? O que Deus quis dizer para eles, através dessa palavra: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Olha, o exército inimigo vinha contra eles, qual é a reação que eles teriam que ter, irmãos? Sabe o que é que Deus quis dizer com isso? É que eles precisavam ter confiança na promessa de Deus. Porque Deus já havia dito: vocês vão ter que pelejar, eu vou pelejar com ele, essa peleja não é vossa, ela é minha, eu vou descer amanhã lá no vale onde eles estão e vou pelejar por vocês.
Então disse Deus, vocês não terão que pelejar, porque precisava que eles tivessem confiança na promessa de Deus. E eu te pergunto nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, diante dessa adversidade, diante desta batalha, diante dessa insegurança que você está sentindo, qual é a tua confiança nas promessas de Deus? Está firme? Está inabalável? Aí você vai vencer. Ou melhor, Deus vai vencer por você. Mas é necessário que você tenha esta confiança inabalável. Disse Deus, não pelejais. Não tereis, nesta peleja não tereis que pelejais. Pelo contrário, parai. Interessante, Deus mandou ele parar. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Que às vezes a vida da gente é tão corrida, é tão atribulada, tão cheia de preocupações, que a gente não para ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós estamos tão envolvidos, irmãos, que Deus precisa dizer, para, meu irmão. Para, meu filho, para. Você está muito preocupado, você está muito atribulado, você está querendo resolver com palavra, você está querendo resolver com as suas próprias mãos, querido. Não, pare, saiba que esta peleja não é tua, você não tem capacidade, você não tem força nem poder para isso, mas o teu Deus tem, o teu Deus tem. Então quantos podem glorificar o Senhor crendo nisso? O teu Deus tem, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Parai. E sabe o que isso significa? O que isso o Espírito Santo fez me pensar nesta meditação? O que isso significa? Parar significa estar em inteira dependência do que Deus vai fazer. Precisamos de estar dependentes daquilo que Deus vai fazer. A peleja não é vossa. É eu que vou pelejar. Ou eu que vou descer ao vale, ou eu que vou lá contra esses inimigos. Você não tem força, você não tem exército e poderio bélico suficiente para vencer. Nem estratégias. Então sou eu que vou vencer. Então parai. Deus disse, não tereis que pelejar. Deus disse, não parai. Ou melhor, parai. E Deus disse uma outra coisa, estai em pé. Aleluia, vocês não vão ter que pelejar, vocês têm que ter confiança, vocês devem parar, depender do que Deus vai fazer, mas vocês devem estar de pé, porque Deus tem responsabilidade, irmãos, com quem está de pé. Deus nunca falou com ninguém. Quando Deus foi falar com o profeta Ezequiel, ele disse, filho do homem, põe-te de pé, que eu vou falar contigo. Josué estava lastimando por causa da derrota contra Ai. Ele foi investir contra aquela cidade, sofreu uma derrota terrível, irmãos queridos. Veio questionar com Deus, se prostrou em terra. Deus disse para ele, te levanta, Josué. Te levanta. Moisés ficou desesperado quando estava à beira do mar, não sabia o que fazer. O Senhor disse, manda esse povo que marche, Moisés, não fique aí parado, porque a peleja e o milagre vem de mim. Quantos creem no milagre de Deus? Quantos creem no poder de Deus? Quantos creem no poder maravilhoso de Deus, queridos, que é soberano sobre a nossa vida e pode glorificar o Senhor aqui nesta noite? Está de pé. Estar de pé, irmãos, também tem um significado espiritual, irmãos, é estar preparado. Porque tem muita gente que não está preparada para enfrentar determinada batalha, irmão. Quando vem a luta, quando vem a adversidade, desaba. Você vai ter que ir lá visitar ele, orar por ele, porque ele não tem força nem para andar, quanto mais para servir ao Senhor. Irmão, nós temos que estar de pé, dependentes de Deus. Nós temos que estar preparados para Deus agir na nossa vida. E essa preparação significa não vacilar na nossa fé, queridos. Porque, meus amados irmãos, nós todos os dias passamos por uma batalha. Todos os dias nós passamos por uma provação. Todos os dias se levanta alguma coisa contra a nossa vida e na nossa vida, irmão, para nos entristecer, para minar a nossa fé. Mas nós devemos estar de pé, preparados na presença do Senhor. Aleluia, ainda que eu ande, no Salmo 23 nós lemos Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
Por quê? Porque esse Deus que está conosco aqui, queridos, este Deus que é onisciente, o Deus de Josafá, o Deus de Davi, o teu Deus, ainda que eu ande pelo vale, aleluia, ali Ele estará conosco. Ele prometeu e Ele não mente. Ele está comigo, Ele está contigo. Você pode não perceber, mas Ele caminha ao teu lado, Ele está na tua vida, Ele está no controle. Não perca a tua fé, não perca a tua confiança, não perca a tua dependência em Deus, meu querido. Glorifique ao Senhor, porque Ele está cuidando da tua vida. Quantos creem nisso e podem glorificar o Senhor aqui nesta noite, amados? Aleluia, confiança, dependência e preparados, irmãos. Aí Deus disse: vede a salvação do Senhor para convosco a Judá e para com Jerusalém. Aleluia. Sabe como foi a vitória deste povo, irmãos? Na confiança na palavra de Deus, na dependência de Deus, preparados para ver o que Deus estava fazendo e o que Deus ia fazer. Aleluia. Deus disse: não temais, quer dizer, tenha coragem para enfrentar, porque o Senhor está no controle de tudo. E sabe como este povo venceu o Senhor? Cantando. Não pegou espada, não usou escudos, não usou lança, não usou as armas bélicas que tinham naquela época. Diz a Bíblia que esse povo venceu a batalha cantando e louvando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Veja o que diz o versículo 22: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Essa é a expressão bíblica. Eles começaram a lutar um contra o outro e começaram a matar um ao outro, irmãos. Quando o povo de Deus, no momento da batalha, no momento da adversidade, ele começa a cantar, ele começa a louvar ao Senhor, irmão, o diabo fica completamente confuso. Ele começa a pensar: como é que pode aquele crente sofrendo daquele jeito, mas dando glória a Deus e aleluia, e continuando a confiar no Senhor? Isso desembaraça, irmãos, o exército do inimigo contra a tua vida. Então não te desespere. Na hora em que você estiver no momento de uma grande batalha, comece a cantar e a dar louvores a Deus. Eu acho interessante essa expressão, irmãos. Eu acho a Bíblia perfeita em sincronia com a vontade de Deus e naquilo que ela fala. Diz a Bíblia que eles cantavam e davam louvor. Qual é a diferença de cantar e dar louvor? Existe diferença, não existe? Cantar, muita gente pode cantar, mas não está dando louvor ao Senhor. Mas a Bíblia diz que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor. E o Senhor então interviu, agiu, trabalhou, operou, tirou o obstáculo, pôs por terra a batalha. Oh, aleluia! Se você quer isso na tua vida, meu querido, não reaja de maneira diferente. Cante louvores ao Senhor. Quando estiver na casa do Senhor, esteja alegre. Quando estiver na tua casa, no momento da luta, dobre o teu joelho, cante louvor ao Senhor, porque Deus não está preocupado em manifestar a glória dele na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Essa vitória que Deus deu ao povo, irmão, certamente glorificou cada vez mais o nome do Senhor entre os inimigos de Israel, porque aquela vitória, irmão, foi retumbante para a glória do nome do Senhor, e Jesus quer te dar essa vitória. Coloca-te de pé, meu querido, em nome de Jesus. Tenha coragem. Não vos assusteis. Muitas coisas nos amedrontam, sim, meus amados. Muitas coisas que acontecem nos assustam, nos deixam titubeantes. Mas quando Deus disse para eles: não vos assusteis, o Senhor estava querendo dizer: olhem com a minha visão. Nós temos que olhar a luta, irmãos, não com a nossa visão, porque a nossa visão, irmãos, é derrotista. Não com a nossa perspectiva, porque as nossas perspectivas são derrotistas. Mas olhando com a visão de Deus, do ponto de vista de que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, então Ele tem o controle dela, não vai sair da mão de Deus, não. Diabo queira ou não queira, eu nesta noite, como profeta de Deus que estou profetizando a sua palavra, digo para mim e para você: o controle da minha e da tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso.
O controle está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e só aquele que crê, levante a tua mão para Ele, glorifique e exalte ao Senhor, porque o controle da sua vida está nas mãos de Deus. Completou o texto, Deus dizendo para ele: amanhã, na hora que tu tiver que enfrentar novamente, porque às vezes pode ser que esse problema não esteja aqui contigo hoje, mas sabe, você tem que enfrentar ele amanhã. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos na igreja e nos sentimos assim, numa zona de conforto, parece que tudo é bom, tudo é perfeito, tudo está sob controle, mas quando nós saímos da porta para fora e temos que recomeçar o dia a dia, irmãos, você lá na frente, no teu trabalho, nos teus compromissos, você tem um adversário tentando te derrubar. Mas Deus disse para eles: amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será contigo. Encare amanhã. Que tu recanta lábias. Encare esse adversário que está sobre a tua vida, se é enfermidade, se é desemprego, se é algum problema de família, seja o que for, se é um problema emocional, seja o que for, encare, porque a palavra do Senhor te diz nesta noite: o Senhor será contigo, e se Ele for contigo, pode ter certeza, vai ter que cair por terra essa adversidade, porque maior é o Senhor e tem poder para te dar vitória. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? A promessa de Deus para a tua vida, e a promessa de te fazer vencedor. Aleluia, a promessa de Deus não é te isentar de passar por dificuldades, por passar por vales, por passar por sombras, por passar por adversidade. Não, a promessa de Deus não é essa. A promessa de Deus é estar contigo, e o fato de saber que Ele está comigo e contigo, irmão, já denota que eu e você já vamos sair do outro lado como Miriam, cantando o cântico da vitória, porque o Senhor é que nos dá a vitória. Esta palavra é para aqueles que creem. Esta palavra é para aqueles que têm ouvido para ouvir. Esta palavra, meu querido, é para aqueles que sabem o valor do Deus que Ele serve, do Deus que Ele diz que crê. Porque falar da boca para fora é muito fácil. O difícil, irmãos, é viver a adversidade crendo no Senhor. O difícil é passar pela enfermidade crendo no Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor sustenta até mesmo no leito de enfermidade. O difícil, meu amado, é ser crente na hora em que vem o inimigo e quer semear dúvida no teu coração. É na hora que vem o diabo, irmãos, com os seus sectas, com os seus demônios, com as suas setas, dizendo para mim e para você que não dá. É neste momento que eu e você temos que dizer: dá sim, porque o Senhor está conosco, a peleja dele não é nossa. Mas se você está fraco nesta noite, se você não está em condições de reagir, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele pode te dar força nesta noite. Saia do teu lugar, vem até aqui à frente em nome de Jesus. A força vem do Senhor, vem a fonte, irmãos. A fonte é Jesus, a fonte da sabedoria, a fonte do poder, a fonte da força, a fonte da graça, a fonte da misericórdia, a fonte do perdão, a fonte do vigor está nas mãos do Senhor. Nosso Deus, é Ele que te dá força. Fortalece aquele que está cansado. Dá graça àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens desmaiam, se prostram, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor é Deus. Quantos que nesta noite estão aqui têm essa convicção?
Aqui estão alguns que querem oração. Eu sei que essa mulher está passando por uma grande dificuldade, os irmãos talvez não saibam, mas ela está. Ela recebeu uma notícia muito difícil uns dias atrás. E ela vai passar por uma situação difícil. Mas eu creio no Deus que nós estamos pregando nesta noite, que o Senhor pode não somente dar força para ela, não somente dar força para ela vencer, mas também repreender e desfazer o mal que está atormentando o seu corpo físico. Ela foi pega de surpresa, mas ela está aqui nesta noite, neste lugar. E eu quero me unir aos irmãos que também creem no poder deste Deus para orar por ela, para que essa enfermidade, aleluia, que está afrontando a vida dela, para tentar tirá-la desta vida, possa cair por terra, possa ser queimada, destruída nesta noite, no poder do nome de Jesus. Eu queria pedir que alguém viesse aqui orar. O Ayrton, vem aqui orar. Aleluia, vem receber oração, mas ele vai estar orando também. Eu quero ungir essa mulher, quero ungir a Thalita também, que estão com problemas de enfermidade, para Deus. Aleluia, vamos orar, irmãos. Estenda as tuas mãos, vamos interceder neste momento. Ó Deus, Deus eterno, Deus soberano, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, neste momento. Senhor, continuamos Te adorando, continuamos, ó Pai, Te exaltando, porque o Senhor é Deus. Porque, meu Deus, a situação, Senhor, não vai definir, meu Pai, como nós estamos, meu Deus, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e que o Senhor tem todo o poder para curar, que o Senhor tem todo o poder para transformar, que o Senhor tem todo o poder para retirar toda enfermidade. Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, a saúde, Senhor, sobre a vida do Teu povo. Nós declaramos, Senhor, a prosperidade. Nós declaramos, Senhor, a alegria. Nós declaramos a paz, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, Senhor, que somos mais que vitoriosos. Neste momento, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Teu favor, Senhor, esteja sobre nós neste momento. Ó Pai, nós não merecemos, mas o Senhor é fiel. Nós não merecemos, mas o Senhor é o Deus que nos amou primeiro. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Neste momento, ó Pai, entra, Senhor, com a provisão. Entra, Senhor, na vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Os Teus filhos, Senhor, que chegaram até aqui na frente, meu Deus, procurando uma resposta de Ti. Vieram, Senhor, confiando no Teu poder. Vieram, meu Deus, confiando, Senhor, na Tua misericórdia. Ó Pai, neste momento, eu Te peço, meu Senhor, que o Senhor possa tocar, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa vir com a resposta, meu Pai, na vida, Senhor, dos Teus filhos, na vida, Senhor, daquele que crê, naquele, Senhor, que veio com confiança em Ti. Neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, eu ministro a paz e a saúde sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós repreendemos a toda enfermidade. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor levou sobre si as nossas dores, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e nós tomamos posse, ó Senhor, desta vitória. Nós tomamos posse, ó Senhor, desta maravilha em nossas vidas, Senhor, e tomamos, Senhor, a posse neste momento. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, faz um milagre para a glória do Teu nome, que o Teu nome venha a ser exaltado, Senhor, no meio da Tua igreja, que o Seu nome, Senhor, venha a ser glorificado no meio da Tua igreja. Meu Deus, nós Te agradecemos, ó Senhor, por esta cura. Nós Te agradecemos, Senhor, por este milagre, porque o Senhor é o Deus fiel. O Senhor faz coisas que nós não entendemos. O Senhor faz coisas maravilhosas demais para nós entender. Mas nós, Senhor, Te damos glória, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Pai, neste momento, meu Senhor, ó Pai, que a Tua misericórdia possa alcançar a vida de cada um. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa encher, Senhor, a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos e nós Te agradecemos, Senhor, desde já pela vitória, porque sabemos que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Posso todas as coisas. Vamos lá. Posso todas as coisas. Maior é o que está conosco.
Amém. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus Cristo para sempre. Seja um vencedor, seja uma vencedora em nome de Jesus. Continue crendo no Deus de Josafá, no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus. Queremos agradecer os irmãos que estão nos visitando, a Mancida, né? Os irmãos ali que vieram estar conosco novamente, que eu sempre perco o nome deles, se não estiver por aqui por perto, tem que vir mais vezes, porque eu não esqueço o nome deles, né? É o irmão Josemir, sua esposa, a Náurea, a Carol e a Natália. Deus abençoe a sua família querida. Marcelina, creia no Senhor. Creia no Senhor e será salvo, diz a Bíblia. Louvado seja o nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos são agradecidos a Deus nesta noite, amados? Amém? Glória a Jesus. Muito bem, nós queremos, antes de passar a irmã Janaína, quer fazer uns agradecimentos. Pode tomar assento, irmãos, rapidinho. Nós vamos terminar o culto. Louvado seja Deus. Nós queremos só anunciar aos irmãos que na quarta-feira, aqui no Círculo de Oração das Irmãs, vai estar o evangelista irmão Luiz Roberto, ali de Lou. Ele vai estar aqui, né, trazendo uma palavra para as irmãs na quarta-feira, na reunião do Círculo de Oração das Irmãs. E no próximo sábado, dia 21, é culto do Círculo de Oração das Irmãs, e estará aqui conosco o pastor Wellington Vivas, que é do Brasil, ele está visitando aqui, né? Fazendo alguns trabalhos aqui na América, e foi agendado para ele estar conosco no dia 21, no culto das irmãs, aqui em Hever. Às 7 horas o culto no próximo sábado, tá certo, irmãos? E eu quero também já de antemão agradecer, não estive aqui com as irmãs só no final do chá, mas agradecer a Deus e as irmãs que prepararam com tanto carinho esse trabalho, e a gente soube que foi uma bênção de Deus, uma boa participação, bastante pessoas visitando e participando. Deus abençoe e recompense a cada uma das irmãs que deram a sua parcela de cooperação para que esse trabalho viesse a se realizar. Amém? Irmã Janaína? Glória a Deus. São esses os avisos. Em nome de Jesus. E no próximo domingo o culto começa às 7 horas. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão atentos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. O pastor já falou, mas eu também quero, agradecer, dar os meus agradecimentos a cada um. Só vou ler uma passagem bem rápida aqui em Salmos 133, 1, que fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E eu vi grande união nesse chá. Quero agradecer primeiramente a Deus, que nos capacitou, que nos deu graça, força, para poder estar aqui fazendo mais este chá. E agradecer somente a Ele e a vocês, irmãs, cada uma. Cada um teve a sua parcela. Cada um fez uma comida, fez um prato. Aquelas que puderam vir, que não deu para vir. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, porque quem vai recompensar vocês é o Senhor, porque nós fizemos para Ele. E foi muita bênção, e a gente só tem que agradecer ao Senhor. E eu também não posso deixar de falar uma coisa. Eu li essa passagem hoje, João 1, 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. É uma passagem muito linda. Quando o Senhor entra, Ele ilumina todo homem. E eu queria agradecer ao meu esposo, que ele nos ajudou demais nesse chá. Ele era um homem, gente, sedentário. Ele não fazia nada. Nada. Sedentário. Ele sentava naquele sofá, como eu já disse, não fazia nada. Toda festa que tinha na minha casa, eu fazia tudo. E ontem eu, fiquei praticamente muito orgulhosa dele. Eu quero te agradecer, porque você fez demais, você nos ajudou em todo o tempo. Agradecer a você e a todas as irmãs, gente. O meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Estava na caixinha do nada, então, tempo. Um Hermes costumava ficar na caixinha do nada. Você lembra, né? Diz que o homem tem 2 caixinhas, uma caixinha do nada. Ele gosta de ficar sem fazer nada, assim, quando está em casa. Tem o seu trabalho. Muito bem, amados, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Vamos agradecer a Deus e após o culto, os irmãos possam estar descendo ali. Deve ter alguma coisa ali, né, irmãos? Tem umas frutas ali, né? Glória a Deus. Como é que se diz? Comida
japonesa? Ah, não é comida japonesa, não. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus eterno, por tudo que tens feito para nossas vidas, Senhor. Tu tens sido bom e maravilhoso e tem nos sustentado. Continua com a tua mão estendida sobre o teu povo, dando graça, dando força, dando ânimo, disposição e alegria. Que o teu Santo Espírito possa nos impulsionar, Senhor, a continuarmos na tua presença, servindo a ti com alegria. Que a tua graça, a tua misericórdia permaneça sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com o povo de Deus, e juntos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém maior é o que está conosco. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Dê um abraço no teu irmão, na tua irmã, e vamos estar ali nos confraternizando ali embaixo mais alguns minutinhos.